Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui no nosso canal. Na nossa última aula nós estudamos a história da energia. Basicamente eu apenas sugeri um livro onde nós pudéssemos estudar um pouco mais esse conceito por trás da energia, e entender como que esse conceito da mecânica evoluiu ao longo dos séculos. E na aula de hoje nós vamos dar um passo a mais dentro desse curso de Física 1, onde nós não vamos mais estudar o conceito de energia, mas vamos falar sobre o conceito de momento linear, todas as situações envolvendo esse conceito da física. Basicamente, tentar entender o conceito de momento linear é tentar entender processos de colisão em física. Processos de colisão são extremamente importantes em física, principalmente porque eles aparecem frequentemente no nosso dia a dia, como por exemplo em processos de perícia de acidentes de trânsito, quando as pessoas não conseguem se resolver naquele local. Então é necessário que haja toda uma avaliação de quem realmente cometeu o acidente. E também porque processos de colisões são muito úteis no estudo de física de partículas, onde nós temos basicamente partículas que se chocam e a quantidade de informações que nós coletamos vem exatamente de como essas partículas se espalham após o choque que acontece entre elas. Então, basicamente, entender o conceito de momento linear é começar a entender como que colisões acontecem e que tipo de informações nós conseguimos coletar nesse tipo de fenômeno. Então, para que nós começamos a entender esse conceito de momento linear, vamos tentar capturar a intuição por trás dele, tá? Então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que nós queremos frear uma pessoa que está correndo contra nós. E aí nós podemos pensar que tipo de grandezas físicas fazem com que haja uma dificuldade em se parar essa pessoa. Então a primeira coisa que nós podemos pensar é tentar dar um nome para esse conceito da pessoa vindo entre nós com uma certa inércia, vamos dizer assim. Uma palavra que eu gosto bastante é usar a ideia de embalo, uma palavra em português que eu acredito que reúne muito bem essa ideia por trás. Então, o que exatamente está incluído dentro desse embalo com que a pessoa vem até nós? Que tipo de grandezas está associado a essa ideia por trás do embalo? Então, uma das primeiras coisas que a gente poderia pensar, poxa, se a pessoa pesar um pouco mais, se ela for um pouco mais cheinha, vamos dizer assim, ela é mais difícil de ser freada. Isso é completamente natural de se achar. Então, aparentemente, a massa inercial, que é um conceito que nós já estudamos, é um fator relevante no embalo dessa pessoa. Outro conceito também que é muito importante de se atentar é que essa pessoa pode vir também com uma certa velocidade. Quanto maior a velocidade com que essa pessoa vier, mais difícil é de pará-la. Então aí nós já temos dois conceitos interessantes. Tem a massa inercial e tem a própria velocidade com que essa pessoa vem. Então esse embalo que a pessoa possui seria basicamente o produto entre essas duas quantidades. Seria justamente a massa inercial multiplicando a velocidade dessa partícula que chega até nós. Pois bem, então basicamente vamos guardar essa informação. E vamos falar agora sobre o que é de fato o momento linear
bem definida em física. Então, em física, isso que eu chamei de embalo, essa intuição que nós temos por trás do embalo, é o que nós chamamos de momento linear. Essa é a palavra esse é o termo técnico dado a esse conceito que eu acabei de ilustrar para vocês. A definição dele é basicamente um produto de um escalar, que é a massa inercial, vezes a velocidade da partícula, se nós estamos falando única e exclusivamente de uma única partícula. Tá? Posteriormente nós vamos estudar o caso de mais partículas, então nós vamos ter um somatório diante de todas as massas que compõem essa partícula. A unidade por trás do momento linear seria simplesmente a multiplicação da unidade da massa, que seria o quilograma no sistema internacional, e da velocidade, que seria o metro por segundo. Então seria quilograma vezes metros dividido por segundo. Mas agora em 2024 surgiu um artigo muito interessante na American Journal of Physics, em que o autor ele fez um artigo em que ele defende que o momento tenha uma nova unidade homenageando uma mulher, que seria a Emmy Noether. Emmy Noether foi fundamental na física, na mecânica, devido a teoremas de conservação de grandezas físicas, e ele acha muito natural que o momento, que é uma quantidade que vai apresentar também um teorema de conservação, receba como unidade natural dele o nome dessa cientista. Eu acho muito válido isso, atribuir o nome de Noether ao momento linear. Acredito que ninguém sai perdendo, e acredito que a gente homenagear ela de alguma forma seria algo muito bacana de se ver. Aqui tem a referência, né? Se vocês quiserem olhar, vocês podem ir lá dar uma olhadinha nesse artigo. Então nós vamos utilizar aqui a notação Noether para designar a unidade do momento linear. Tá? Bom, uma das coisas interessantes por trás do momento linear, que foi justamente essa ideia por trás do embalo que nós nos referenciamos inicialmente, é que ele está presente também em uma lei fundamental da física, que é justamente a segunda lei de Newton, que estabelece como que as partículas se movimentam devido à ação de forças. Então, basicamente, nós temos aqui uma força, que é igual a uma massa vezes a aceleração, que é a segunda lei de Newton, certo? A aceleração, por definição, é a derivada temporal da velocidade. Como a massa é uma constante para uma única partícula, ela entra dentro da derivada temporal. E aqui dentro nós temos a própria definição do momento linear. E, portanto, nós temos que a força é igual à variação temporal do momento linear. E assim o F é a taxa temporal de variação de P. Então, dessa maneira, nós vemos que a força está diretamente relacionada a um momento linear. E, na verdade, essa foi a maneira como o próprio Newton definiu a sua segunda lei. Não foi em termos da aceleração, mas foi em termos do momento. Então, o momento já aparece desde os primórdios da própria física. Mas, da maneira como nós ensinamos hoje em dia, ele aparece posteriormente, já na metade do curso, quando nós já estudamos conceitos de cinemática e tudo mais. Mas, historicamente, é um conceito que já está bem entranhado dentro da própria segunda lei de Newton, certo? Pois bem, então era isso que eu queria apresentar hoje, falar basicamente sobre o conceito de momento linear,
Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre a conservação do momento linear. Nós vamos ver as condições para que isso aconteça, tá? E basicamente é isso. Então, se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não estiverem inscritos. Eu agradeço a atenção de vocês e até uma próxima.